você, sou o professor de português Flávio Almeida e é um prazer enorme estar aqui com você para trabalhar essa disciplina maravilhosa que é a nossa língua portuguesa. E o assunto de hoje que nós vamos trabalhar é acentuação gráfica. Tá? O que vai acontecer com a acentuação gráfica em razão aí das reformas da reforma ortográfica que veio, né? Esse é o nosso assunto de hoje, vamos enfrentá-lo, beleza? Vamos lá. Então, primeiro ponto. Antes de iniciar a acentuação gráfica propriamente dita, vamos recapitular alguns conceitos aqui que pode ser que você tenha se esquecido aí, e é um assunto importante para a gente trabalhar a parte de acentuação gráfica, que é a tonicidade da palavra. O que é uma palavra oxítona? A palavra oxítona é aquela que tem a última sílaba tônica. Então, veja bem. A palavra oxítona, vou desenhar aqui nesse cantinho aqui, ó. Isso aqui é uma palavra. Não parece não, mas é. Isso aqui é uma palavra. Se essa palavra aqui é uma palavra oxítona, ela vai ter a última sílaba tônica. Então, essa palavra aqui é uma oxítona. O que é um monossílabo tônico? O monossílabo tônico é aquela palavra formada por apenas uma sílaba. Monossílabo, né? O tônico, nós vamos ver daqui a pouco o que vai ser um monossílabo tônico, tá? Mas então aqui é um monossílabo. O que é uma palavra paroxítona? Então aqui, ó. Isso aqui também é uma palavra, né? Tem 3 sílabas. E se ela é uma palavra paroxítona, ela vai ter a penúltima sílaba tônica. E por fim, nós temos uma outra palavra aqui, que é a palavra proparoxítona. Ela também tem 3 sílabas, né? Essa palavra que eu estou colocando aqui tem 3 sílabas, e a sílaba tônica dela é a antepenúltima. Tranquilo? Ô, Flávio, como que se chama uma palavra que tem uma sílaba tônica antes da antepenúltima? No português, nós não temos isso, né? No português, uma palavra é monossílabo, né? Ele pode ser tônico, ou ela é uma oxítona, ou ela é uma paroxítona, ou ela é uma proparoxítona. Tem da antepenúltima sílaba tônica, não tem antes disso não. Beleza? Não tem uma palavra, por maior que seja, ela não vai ter a sílaba tônica antes da antepenúltima não. Beleza? Muito bem. Quando é que nós vamos acentuar as palavras oxítonas? Se as palavras terminarem em A, seguido não de S, E seguido não de S, O seguido não de S, em ou ens, essas palavras vão ser acentuadas. Qualquer outra terminação não levará acento. Então esse quadro aqui ele já vai passar um esquema da regra geral para você. Terminou em A, E, O seguido não de S, em ens, coloca acento. Se for outra terminação, não. Ok? Vou falar, mas eu já vi palavra terminada em U com acento, né? E é oxítono, por exemplo, a palavra baú. Por que tem acento? Bom, aí você vai entrar numa regra específica que nós vamos ver daqui a pouco, mas aí seria caso de hiato, ok? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Ok, então se a palavra termina em A, E, O, seguido de S, em ens, você coloca acento. Qualquer outra terminação, não. Monossílabo tônico, se ele termina em A, em E, em O, seguido de S, você coloca acento. Outras terminações, você não põe acento. Paroxítona. Perceba o seguinte. A paroxítona, você faz por eliminação. Quando a palavra é paroxítona e termina com A, E, O, em ou ens, você não põe acento. Qualquer outra terminação põe. Ou seja, se você comparar essa com essa aqui, ó, você vai perceber que dá para fazer por eliminação, né? Tanto é que aquele processo mnemônico que você, ao longo da sua vida estudantil aí, né, Rouxinol, PSX, que são as terminações para você acentuar as paroxítonas, acaba sendo desnecessário, mas para quem gosta, a gente vai colocar aqui também. Então é assim, ó, se você gosta, você vai encontrar. Então aqui, ó, se a palavra... Opa, deixa eu só corrigir aqui. Eu mirei errado aqui, né? Então você faz a comparação aqui e aqui. Beleza? Então, se a palavra é paroxítona termina em A, E, O, em ens, você não põe acento. Qualquer outra terminação, você tá com o acento lá. E as proparoxítonas? Isso aqui é uma coisa que todo mundo carrega desde a 4ª série e queria que tudo no português fosse assim, né? Toda palavra proparoxítona é acentuada. Isso aqui ninguém erra. Mas, veja bem, toda palavra proparoxítona é acentuada se ela for uma palavra portuguesa, tá? Já caiu em prova determinada palavra que não era portuguesa, ela estava em itálico, né, para demonstrar que não era uma palavra portuguesa e ela não tinha acento, tá? Me recordo dessa questão, inclusive era a palavra performance, né? Ela estava em itálico, porque performance não é uma palavra portuguesa, beleza? Ok, vamos lá?
Então, aqui eu coloquei um processo mnemônico para vocês aqui, né? As letrinhas que vocês vão utilizar. Quando é que nós vamos acentuar as palavras paroxítonas? Quando elas tiverem essas terminações aqui, ó, EL, N, R, X, PS, ou uns, né? I ou is, us, ão e ditongos. Veja bem, quando se fala do processo mnemônico, vocês podem utilizar aqui a rouxinol, PSX, linurchão, uns, PS de tongo. Vocês podem colocar isso aqui para relembrar quais são essas terminações aqui. Mas não precisa, porque você faz por eliminação. Flávio, eu não entendi essa questão da eliminação. Olha aqui, ó. Vamos pensar na palavra caneta. Olha, ó, a palavra caneta. A palavra caneta, a sílaba tônica é o ne, né? A sílaba tônica é o ne. Mas essa terminação A é do grupo das oxítonas, então você não coloca acento em caneta. Vamos pegar uma outra palavra aqui, ó. Essa aqui que muita gente acentua, ó. Item. Vamos ver? Item. A palavra item é uma palavra paroxítona. A sílaba tônica é o I. Muita gente coloca acento. Perceba que em é uma terminação das oxítonas. Então, se a palavra é uma paroxítona com terminação de oxítona, você não coloca acento. Então, item também não tem acento. Vamos pensar na palavra aqui, ó. Hífen. Por que hífen tem acento? Hífen tem acento porque essa terminação EN não é de oxítona. Não, Flávio, eu vi aí que é. Não. Você viu em com M de Maria e ens. Tanto é verdade que se você passar a palavra hífen para o plural, olha aqui, ó. Perde o acento. Por quê? Porque agora essa terminação ens, ela entra na regra das oxítonas. Então, no frigir dos ovos aqui, se a palavra é paroxítona, tem terminação de oxítona, você não põe acento. Se a palavra é paroxítona, tem uma terminação diferente das que você usa para acentuar as oxítonas, você taca o acento lá. Tranquilo? Muito bem. Então, aqui exemplos das oxítonas, né? Araçá, lilás, dendê, revés, paletó, retrós, porém, amalo, vendê-lo. Monossílabos tônicos, pá, trás, fé, ré, res, pó, cos. Eu falei para vocês que os monossílabos tônicos serão acentuados se terminarem em A, E e O, seguido não de S. Mas, provavelmente, você deve estar com dúvida. Como é que eu vou saber se o monossílabo é átono ou tônico? Calma que eu vou falar. Paroxítonas, se elas terminarem com essas terminações aqui que nós vimos, vocês vão perceber que são só terminações que não entram nas oxítonas. Útil terminou em L, Éden terminou em N, âmbar terminou em R, tórax terminou em X, bíceps, vou falar bíceps não é para paroxítona, não? Não. Para você saber quantas sílabas tem uma palavra, você conta vogais. Presta atenção, eu estou falando vogais. Vogais, tá? Então aqui, ó, em bíceps, você tem só duas vogais, que é o I e o E. Então essa palavra tem só duas sílabas. Ninguém vai pronunciar, separar a sílaba que é em bíceps. Ninguém faz isso não. Beleza? Álbum terminou com M, imã terminou com an. Ou Flávio é A. Não, an. Aqui, ó, an. Terminou com ditongo. Ô Flávio, não é E, não? Esse série aqui, pessoal, isso aqui é ditongo, ok? Ditongo. Eu não sei o que é ditongo não, Flávio. Ditongo é isso aqui, ó. Vogal mais semivogal ou uma semivogal mais uma vogal. Quando você vai de uma vogal para uma semivogal, você vai de um som forte para um som fraco, você tem um ditongo decrescente, né? É o que aparece com a palavra pai. Ó, pai. Quando você vai de um semivogal para uma vogal, você tem um ditongo crescente, né? É o que ocorre, por exemplo, com a palavra Flávio. Olha aí, ó, Flávio, ditongo crescente. E aqui pai, ditongo decrescente. Ok? Proparoxítonas. Então, ínterim, né? Ínterim, que significa intervalo, não é interim, não, viu? Ínterim. Anátema, bávaro, álibi, período. Então, essas aqui são as regras gerais para acentuação gráfica. Vamos para o próximo ponto aqui.
Ok, como eu falei para vocês, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade em saber como vai saber ali se o monossílabo é átono ou tônico. Então pense aqui, ó, luz, pai, lê, mãe, uma cor repetida ali, sol, amei, tem. Você pode aí parar o vídeo, né, e verificar se você acertaria ou não falando se é átono ou tônico. O que ocorre? Olha o macete que eu vou passar para você aqui. Se o monossílabo tem sentido por ele mesmo, é tônico. E se ele puder ser usado numa resposta, ele também é tônico. Não é todo monossílabo tônico que é acentuado. Eu já vi muita gente achar que o monossílabo, quando é tônico, ele é acentuado. Você tem monossílabo tônico que não é acentuado. Então tem tônico acentuado, tem tônico que não é acentuado. Então você precisa saber quanto que vai acentuar. É se ele terminar em A, E e O, seguido ou não de S, ok? Qualquer outra terminação, não. Vamos lá. Luz, átono ou tônico. A palavra luz, ela tem sentido por ela mesma. Então luz é um monossílabo tônico. Pai tem sentido por ela mesma essa palavra. Então é um monossílabo tônico. Lhe, você tem que encaixar essa palavra numa frase para que ele tenha sentido. Então ele é átono. Mãe, mãe, monossílabo tônico. Vocês estão percebendo que a ideia de pronunciar também não vai resolver. Por quê? Se você fala mãe, baixinho desse jeito, parece que ele é átono. Se você fala mãe, parece que é tônico. Né? Você fala, e agora, como é que eu vou fazer? E a pronúncia, então, não vai resolver. Então, é um macete. Se o monossílabo tiver sentido por ele mesmo ou puder ser usado numa resposta, ele é tônico. É um macete. Então, vou repetir mãe aqui, vou colocar de novo aqui, ó, tônico. Sol, tônico. A, tônico. Vou falar, ver se A é tônico? É, porque veja bem, se eu falo assim, há alguém na sala? Há. Então esse monossílabo é tônico, ele pode ser usado numa resposta. E como ele terminou em A, você coloca acento. Me, átomo, né? Me, você tem que encaixar esse me numa frase para que tenha sentido. Então ele é um monossílabo átomo. E o tem? Tem dinheiro aí? Tem. Então o monossílabo é tônico. Olha só, o tanto de monossílabo tônico que a gente tem aqui. No entanto, somente foi acentuado esse A. Por quê? Porque foi o único que terminou com A. Né? O único que terminou com a vogal A. Então, para você acentuar os monossílabos tônicos, eles têm que terminar em A, E e O, seguido ou não de S. Qualquer outra terminação, você não coloca acento. Tranquilo até aqui? Bom, esse foi o primeiro bloco nosso de acentuação gráfica. Seguiremos já já.